A paz de Deus, meus amados irmãos e queridos amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui para poder deixar mais um videozinho para vocês. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de os sinais que a alma dá quando ela fala com você que está querendo voltar para casa, está querendo buscar a Deus. E principalmente, esse vídeo está direcionado mais para quem acabou se afastando das coisas de Deus. Um dos sintomas que você mais percebe é que o mundo não te agrada mais, né? Digamos que a vida de uma pessoa normal, para aquele que já conhece, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, já teve oportunidade de seguir uma vida cristã em algum momento da sua vida, você vai perceber que ao longo dos dias, você vai perdendo o encanto por coisas que antes te traziam alegria. Por exemplo, quando você está com seus amigos, aquela conversa, aquele tipo de conversa já se torna enfadonho, já não agrada mais, aquele tipo de conversa que não traz nenhuma edificação, não traz alegria. Quando você vai em uma festa e você não se encontra, você olha aquele ambiente e nada tá bom, a música não tá boa, nem as companhias satisfazem, aquelas companhias não satisfazem mais, as atividades que você tinha como normal passam já a não fazer mais nenhum sentido e não trazer alegria. E por vezes esse sentimento, da alma buscando a Deus, ele tende a se confundir com uma depressão. Você começa a se sentir vazio e sozinho, E mesmo rodeado de pessoas, você consegue se sentir sozinho. E você fica refletindo o que está acontecendo comigo, Só que pelo fato da gente ter sido criado em um lar cristão e, infelizmente, termos enraizado na nossa mente, foi doutrinado para a gente um tipo de ensinamento em que, a partir do momento que cometemos o pecado dito, pecado popularmente conhecido como morte, o pecado de morte, que na maioria das vezes é o pecado sexual, você tende a pensar que a sua alma morreu e que você já não tem mais nenhuma chance. Então você não consegue conectar o que a alma está querendo dizer para o seu corpo. Você acaba tendendo a pensar que isso é uma depressão e única e exclusivamente a depressão. Não que esse quadro não possa evoluir para um quadro de depressão. Muitas das vezes você não consegue ter essa percepção, porque você está desligado do mundo espiritual há muito tempo. Então você não consegue ter esse feeling de o que está acontecendo, o que está errado, E à medida que você... hoje eu sei expor isso para vocês porque eu também vivi isso, E também vivi um quadro de depressão. Vivi as duas situações. A situação da minha alma querendo buscar a Deus e vivi a situação do quadro de depressão. Vivi os dois. Um evoluiu para o outro. E hoje, com a bagagem que Deus me deu e os conhecimentos que adquiri, através de estudos bíblicos, e também meditando na palavra de Deus e outras coisas, hoje eu consigo perceber nitidamente, nitidamente não, mas vamos falar assim, 80% eu já estou conseguindo discernir quando a minha alma e minha carne tem percepção diferente sobre as coisas. Então, hoje eu consigo ver claramente que tudo isso de solidão, de vazio, é a alma dizendo para o seu corpo: olha, você está num ambiente que não me agrada, eu não quero viver mais esse tipo de experiência, me leva para Deus, me ajude a buscar o caminho da luz novamente,
eu quero entrar em comunhão com Deus, me ajuda a fazer um concerto, né? A alma tentando falar com você, e você, por vezes, não consegue, né? Porque você, como você se distanciou tanto de Deus, você acabou perdendo essa percepção do que está faltando. E às vezes, né, a alma te lança aquela lembrança do tempo em que você estava congregado, que estava junto com seus irmãos, e vem aquele saudosismo gostoso, mas logo a carne trata de sufocar aquilo como uma lembrança que não faz bem para você, né? A carne te induz a pensar que, não, aquele era um período em que eu vivia muito reprimido. Embora a alma está mostrando felicidade, a carne vai te mostrar o lado oposto. A carne vai te mostrar, não, esse é um período em que você perdeu de aproveitar as coisas boas dessa vida, né? Tantas coisas que você deixou para trás, tá abdicando por causa de igreja, e você teve um lapso temporal na sua vida que você não pôde viver o que os seus amiguinhos ou seus amigos adolescentes estavam vivendo. Você estava entuchado na igreja, e aí a sua carne fica te mostrando esse lado. Não, esse período aí é um período que você perdeu. E a alma está mostrando, não, felicidade, você estava ali congregado, você buscava Deus, você sentia a presença de Deus, você tinha uma sensação que você não está encontrando, Olha, a alma fala para você numa festa, olha ao seu redor, você não pertence a esse local. O que você está fazendo aqui? Volta. E você não consegue entender esses sinais, né? E aí a tendência, claro, é isso evoluir para um quadro de depressão, porque você começa a ficar infeliz, a carne tranca a parte espiritual, ela tranca a sua alma e não deixa você visualizar isso de jeito nenhum, e faz você procurar única e exclusivamente, faz você se adoecer, e a procura de cura dessa doença acaba sendo apenas, né, uma procura carnal, que é a busca pelo auxílio médico, né? Psicólogo, psiquiatra, quadro de depressão, porque a carne acaba sufocando a alma e não deixa você ter essa percepção. Por isso que é muito importante você ler a Bíblia, porque o alimento que você tem na igreja, ele a sua alma, você tem que ter a seguinte percepção: a sua alma, ela é como o seu corpo. Você nasce criança, bebezinho, aonde quando o bebê você recebe comida na boca, você não consegue se alimentar direito. Quando você consegue se alimentar, começa a aprender a alimentar só, você vai na fonte de alimento, que é sua mãe ou seu pai, você vai lá para que te dê comida, e à medida que você cresce, você consegue se tornar mais independente na sua alimentação. Você já vai e você pega e você come. A sua alma, ela evolui da mesma forma. Se você se abstém de aprofundar seus conhecimentos nas Sagradas Escrituras, você é como um bebê. A sua alma age como uma criança, né? Então, você só se alimenta o dia que você vai na igreja. O dia que você vai na igreja, tem a palavra, aquilo alimenta a sua alma. Você está como um bebê, engatinhando, puxando a barra do pai e recebendo comida na boca. Mas você poderia ter uma percepção e uma evolução espiritual maior se você passasse a se alimentar mais, a buscar a alimentação adequada. Porque a palavra de Deus, o que é exortado na igreja não é adequado? Claro que é adequado, é essencial, mas você pode e deve ir além. Para você evoluir espiritualmente, crescer e ter a percepção sobre as coisas, e uma percepção verdadeira sobre as coisas, uma percepção além do que você aprende, além do que falam para você, né? É só indo em busca do conhecimento. Eu vejo muitas pessoas lendo livro de autoajuda, de coaching, várias coisas que realmente ajudam você a ter uma mente saudável. Mas o que mantém a sua alma saudável, e a alma, né, controla também a mente, se você permitir, claro, é as Sagradas Escrituras.
esse é o melhor livro coaching que qualquer pessoa pode ter, porque nela contém todos os ensinamentos de Deus, né, e de Jesus Cristo, o quais, pela guia do Espírito Santo, foi escrito pelas testemunhas, a qual Deus revelou, né? Algumas revelou, algumas viveu aquele período. Que aqui você consegue dirimir toda e qualquer dúvida com relação a pecado, a conduta, a busca de Deus, enriquece o seu vocabulário espiritual, te transforma em uma pessoa que também aprende a meditar, a agir com cautela, né, a agir com coesão, e te ensina. Você vai tendo a percepção, à medida que você se aprofunda, você vai trazendo a maturidade para a sua alma. E a sua alma passa a não depender única e exclusivamente daquela palavra que é ministrada na igreja. Pelo contrário, aquela palavra ministrada na igreja, ela já passa a vir enriquecida, ela já vem com mais vitamina, porque você já está se alimentando adequadamente e assim você pega aquela porção de uma forma mais rica. Ela passa a não ser mais uma papinha, né? Ela passa a ser já um alimento encorpado. Então, fica aqui esse pequeno vídeo. Espero que possa de alguma forma edificar vocês. E fica também a reflexão, não apenas para os que se perderam durante o caminho, mas para aqueles que são da nossa amada graça, que não se tornem escravo dos outros. Quando eu digo escravo dos outros, saia da zona de comodismo, né? É muito cômodo você apenas congregar, você nem sabe o que é doutrina, você nem sabe quais doutrinas seguirem, né? Porque todo ano tem reunião de ensinamento no Brás, e todo ano eles elaboram aquelas circulares doutrinárias. Tem muita coisa de doutrina que você nem sabe, porque você não lê. O que você aprende de ouvir falar. Aí você tem uma dúvida, você pergunta para alguém. Você não tem o interesse de aprofundar sobre aqueles assuntos. Então seja mais que um crente de igreja. Seja um cristão de Cristo. Porque o cristão de Cristo, ele não vai estar preocupado só com a doutrina de igreja, só com agradar a igreja ou andar bem perante o ministério ou perante os irmãos. Você tem que andar bem perante a Deus, perante a Cristo. À medida que você tem a oportunidade de enriquecer a sua alma, você tem a oportunidade de levar luz para outras almas, que muitas das vezes vai buscar um conselho contigo, você vê algum amigo em alguma situação em que Deus pode te dar o poder, te dar a luz para você ajudar o próximo também com a palavra de Deus. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe aí mais esse dia de vocês.